Olá pessoal, aqui é o Arthur, professor Arthur Fassoni falando. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa disciplina de Cálculo 3. E o vídeo de hoje é sobre integrais de superfície de primeira espécie. Então, vão existir dois tipos de integral de superfície. De primeira espécie, ok? Que é o que a gente vai ver hoje, que diz respeito a quando você integra um campo escalar, uma função f de xy, ok? Z. E depois, no próximo vídeo, a gente vai ver a integral de superfície de segunda espécie, que é quando você integra um campo vetorial. Então, no lugar de uma função escalar, vai ser um campo f vetorial, ok? É totalmente análogo, não sei se vocês lembram, às integrais de linha, né? Você tinha lá a integral de linha de primeira espécie e integral de linha de segunda espécie. A integral de linha no plano, né, de primeira espécie era a integral de uma função f de xy, a integral de linha de segunda espécie era a integral de um campo vetorial, que dava trabalho, etc. Ok? E vocês lembram da integral de linha de primeira espécie, o que ela dava? Ela era comprimento de curva, era grandezas assim, né? Comprimento ou massa de um fio fino, tá claro? Então, aqui vai ser o mesmo contexto, só que com uma dimensão a mais. Então, o seguinte, o contexto aqui que a gente vai introduzir, certo? Para motivar o cálculo de integral de superfície. Não sei se vocês já perceberam, todo tipo de integral aqui a gente tem começado com uma motivação para calcular alguma coisa física, alguma coisa relacionada a um problema real. E a gente começa com essa motivação, constrói depois a definição formal do tipo de integral que a gente está considerando. Então aqui a gente tem o seguinte, a gente tem uma superfície S, que é essa superfície aqui parametrizada. Ela tem uma parametrização R de UV, com componentes x, y, z, x de UV, y de UV, z de UV. E o IV estão no domínio, ok? Então essa parametrização pega esse domínio aqui no plano UV e entorta ele, deforma ele numa superfície no espaço x, y, z, ok? E a gente tem a seguinte questão aqui, calcular a área dessa superfície, ok? Então, pensa num paraboloide, numa esfera, como que você calcula a área dessa superfície, ok? Vai ser o mesmo procedimento que a gente vem adotando aqui em todo o nosso curso. É de dividir em pedaços pequenos, calcular cada pedaço pequeno de maneira aproximada, fazer o tamanho do pedaço pequeno tender a zero e o número de pedaços tender a infinito e obter um valor exato para toda a soma. Certo? Então esse é o nosso roteiro. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir o plano UV em retângulos de base ΔU e altura ΔV. Ok? Então aqui, ó, eu vou fazer uma divisão aqui. Eu faço fatias aqui. Ok? Essas fatias têm tamanho ΔU. E vou fazer fatias aqui que tem um tamanho ΔV, ok? Tudo bem? Daí a gente tem um quadriculado aqui, a nossa região D está, certo? Nesse quadriculado, e daí a gente vai fazer o seguinte, sejam R1 até Rn os retângulos contidos em D. Então, quais que são os retângulos que estão inteiramente contidos em D? Por exemplo, esse é o R1, esse é o R2, tá claro? Esse aqui não está contido, porque tem um pedacinho que está fora, ok? Esse aqui é o R3, R4. A gente vai contando os que estão, esse não está, esse está, esse. Só os que estão contidos em D, ok?
É lógico que a gente vai estar perdendo muita coisa em D aqui, mas lembre-se que esse ΔU e esse ΔV vão diminuir. Então, quando o ΔU diminuir, mais retângulos vão estar aqui dentro de D e a área de D vai estar mais próxima da área desses retângulos aqui, ok? Então, esses retângulos aqui vão gerar retângulos na superfície. Retângulos não, né? Vão gerar pedaços da superfície correspondendo. Então, qual que é a imagem desse retângulo aqui pela parametrização, certo? Primeiro a gente faz imagem dessas curvas aqui, vão ser as curvas de grade na superfície, tá claro? A gente vai ter aqui as curvas de grade, vocês devem lembrar disso dos últimos vídeos. Então, por exemplo, assim, tá claro? Então, nas duas direções, a gente vai ter essas curvas aqui, tá claro? Então, aqueles retângulos que tiverem contidos aqui vão levar em pedaços contidos na superfície aqui, ok? É como se fosse mais ou menos um cobertor xadrez. Pensa num cobertor xadrez no espaço, certo? Cada um daqueles pedacinhos do xadrez ali são esses pedacinhos aqui, ok? São os pedacinhos S. Aqui. Então, por exemplo, correspondente a esse R1 aqui, a gente tem um S1 aqui. Ao R2 a gente tem um S2, tá claro? E assim vai. É lógico que tá faltando pedaço da superfície, por exemplo, os pedaços que não estão cobertos pelos R's aqui, que os R's estão fora, ok? Mas a área da superfície é aproximadamente a soma dessas áreas aqui, tá claro? Então, se você pegar esses caras aqui, ó, né, que estão dentro, os caras que eu marquei um pontinho ali, levar na superfície e calcular a soma ali, vai dar uma soma aproximada da área da superfície, ok? Quando ΔU e ΔV diminuem, esse número N de retângulos aumenta, ok? E à medida que isso vai diminuir, ΔU e ΔV vão diminuindo cada vez mais, esse número aqui vai aumentando cada vez mais, a área vai ficando cada vez mais próxima da superfície, da área real da superfície. É o que a gente vai fazer no final, fazer o ΔU e o ΔV tender a zero, ok? Mas por enquanto, então a área da superfície é aproximadamente a soma de cada SI, onde os SI são aqueles pedaços ali, ok? E eu chamei então da área de cada SI, eu vou chamar eles de ΔSI, essas áreas, tá claro? Então aqui a gente tem, por exemplo, um ΔSI, uma arinha ali, tá claro? Tudo bem? Agora a gente quer calcular essa areazinha aqui, ok? A gente quer calcular essa areazinha aí, ok? Então, o que a gente vai fazer? Observe só que esse ΔSI é a imagem de um RI aqui pela parametrização R de UV. Então você está levando um retângulo aqui, ok? Num quadradinho lá torto em cima da superfície, ok? Quem que são os pontos desse triângulo? Vou chamar esse ponto aqui de UV, certo? Esse aqui é um ponto UV, né? Ó, que é UV. Quando você soma aqui, não é U mais ΔU, vírgula V? Aqui não é UV mais ΔV? Tá claro? Então, os vértices, se um dos vértices você chama de UV, certo? Os vértices aqui são U mais ΔU, vírgula V, e U, vírgula V mais ΔV, tá claro? Porque você está somando ΔU para cá e ΔV para cá. Então, esse RI aqui, né? Esse cara aqui. Ok? E aqui você tem o SI aqui. Que é esse cara aqui. Então, essa área aqui é essa. Como que a gente vai calcular essa área aqui? Esse que é a grande questão. Então, tá explicado aqui, ó. Olhe bem. Esse ponto aqui, ó, não é o ponto R de UV. Esse aqui não é o ponto R de U, V mais ΔV. E esse aqui não é o ponto R de U,
mais delta U, vírgula V. Ou seja, é você aplicar a parametrização nesses vértices aqui. Você tem os vértices aqui do ΔSI, tá claro? Ok, então esse ΔSI aí é o que está desenhado aqui de preto, essa superfície aqui, ok? Essa superfície é um pedaço da superfície, certo? Imagina o seu cobertor lá no espaço. Imagina um quadradinho nesse cobertor, o xadrez. Se esse quadradinho for bem pequeno, esse quadradinho aqui é aproximadamente, né, um polígono, um paralelogramo de vértices R de UV, R de U mais delta U, vírgula V, R de U, V mais delta V e R de U mais delta V, vírgula V mais delta V. Ok? Então a sua superfície ali, essa área aqui, é aproximadamente a área do paralelogramo ligando esses pontos aqui. Então a sua superfície é um pedaço torto, é um quadrado torto. Mas esse quadrado torto é muito próximo desse o quê? Quadrado plano, né? Desse paralelogramo, um pedaço plano, ligando esses vértices aqui, tá claro? Ligando esses vértices aqui, como se aqui você fizesse um plano ligando esses 4 pontos. Tá claro? Aqui, ó, um plano ligando os 4 pontos. Então a área do ΔSI é aproximadamente a área desse plano ligando os 4 pontos aqui. Tudo bem? Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe calcular a área de paralelogramo. Suponha que você tem um vetor, dois vetores aqui, W1 e W2. Então você repete o W1 aqui, W2 aqui e faz um paralelogramo com esses vetores, ok? Qual que é a área desse paralelogramo? Lá da geometria analítica, a gente sabe que ela é a norma do produto vetorial entre esses lados aqui, dado como vetores, W1 e W2. Ok? O produto vetorial W1 e W2 é um vetor que é perpendicular aos dois. E o comprimento desse vetor, certo? Que é a norma do vetor, é exatamente em número igual a essa área. Então, quanto maior for a área, maior vai ser o comprimento do vetor. Claro? Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Quais são os lados aqui desse plano aqui, PI? Esse ponto é o R de UV. Esse ponto aqui é o R de U mais delta U, vírgula V. Então, esse menos esse dá esse vetor aqui. Então, esse menos esse é o R de U mais delta U, vírgula V, menos R de UV. Tá aqui, ó, R de U mais delta V menos R de UV. A gente vai fazer o produto vetorial deste vetor com este vetor, que é este lado aqui, ó. Cadê este lado? É o ponto final, R de U, vírgula, V mais delta V menos R de UV. Ok? Então, este produto vetorial desse lado com esse lado dá a área desse polígono, desse paralelogramo verde aqui, que aproxima a área do pedacinho de superfície. Ok? Agora, olhe bem o que a gente vai fazer aqui. As coisas estão assim, certo? Eu posso dividir esse cara por delta U, porque tem um quociente aqui, agora tem um quociente de Newton. Mas para que eu divida por delta U, mantendo a igualdade, eu multiplico por delta U aqui, ok? Porque esse delta U pode sair da norma e cortar com esse. Então, o que eu tinha escrito antes sem dividir por delta U e multiplicar por delta U é igual a isso, porque eu multipliquei e dividi pelo mesmo fator, eu multipliquei por 1, ok? Então tá igual, e vou fazer aqui, ó, por delta V. Tá claro? Quando eu faço isso, eu tenho um quociente de Newton aqui, ó, R de U mais delta U, vírgula V, né? R do final, dado uma perturbação delta U no U, menos inicial, dividido pela perturbação delta U. E aqui a mesma coisa, só que perturbando o delta V em V. Então, isso aqui eu sei que é aproximadamente a derivada em relação a U do R no ponto V.
E isso aqui é a derivada em relação a V do R no ponto UV, tá claro? Então eu troco essas diferenças aqui pelos vetores aqui, tangentes multiplicados por esses caras aqui, tá ok? Que eu multipliquei aqui para poder dividir e manter a igualdade. Então a área de cada PI, que é a área aproximada do pedacinho de superfície, é a norma do produto vetorial entre RU e RV, vezes ΔU, ΔV. Ok? Então, a gente tem isso aqui, ó. A área do ΔSI, né? A área do SI, que é a área do pedacinho, aquilo ali. Observe o seguinte. Quem que é a área do RI? A área do retângulo RI aqui é base, que é o ΔU, vezes altura, ΔV. Então, a área do RI é ΔU, ΔV. Agora, a área lá na superfície é o ΔU, ΔV multiplicado por esse cara aqui, ó. Quem é esse cara aqui? O RU vezes RV. É o normal. AS no ponto R de UV. Vocês lembram que o produto vetorial entre o RU com o RV é o normal? Então, num pontinho aqui da superfície, ó, você calcula o normal. Qual que vai ser a área desse quadradinho aqui? Vai ser aproximadamente a área desse cara aqui vezes a norma desse normal aqui. Se essa norma for 1, as áreas são iguais. Se essa norma não for 1, as áreas são diferentes. Então, lembra que eu falei que a superfície é um pedaço de plano deformado? Imagina que você tem um chiclete aqui amassado no plano, ok? Esse chiclete tem uma certa área. Agora pega esse chiclete e deforma ele e faz uma superfície com ele, faz uma bolha, faz qualquer superfície. Quando você deforma ele, você está mudando a área, não está mudando a área? Porque essa deformação pode esticar, pode comprimir. Pode ser que alguns pedaços do chiclete você estique, outros pedaços você comprima, ok? Então, em cada ponto, o fator que mede essa modificação na área é esse cara aqui, ó. Que a modificação da área infinitesimal em torno de um ponto aqui, a área em torno do ponto infinitesimal aqui é ΔU, ΔV. A área de um ponto, a área em torno de um ponto aqui, a área infinitesimal em torno de um ponto na superfície é o próprio ΔU, ΔV multiplicado por esse. Então, esse cara aqui é o fator, né? Esse cara aqui é o fator, né, de ajuste da área em S. Então, quando esse cara aqui for maior que 1, significa que naqueles pontos ali você vai estar expandindo a sua superfície, certo? Ou seja, o seu chiclete você vai estar esticando ele, vai estar com um pedacinho aqui, você vai gerar uma área maior, tá claro? Com um pedacinho de área 1 aqui, por exemplo, você vai gerar uma área 2, por exemplo, se esse cara aqui for 2, tá claro? Agora, quando esse cara aqui for menor que 1, por exemplo, quando ele for meio, significa que nesses pontos onde ele é meio, uma área aqui que valia 1, você está deformando numa área meio, você está comprimindo as regiões aqui, tá claro? E esse cara varia ao longo da superfície. Pode ser que em partes da superfície ele seja maior do que 1, pode ser em parte da superfície ele seja 1, pode ser em parte da superfície ele seja menor do que 1. Ok? Então, sua superfície ela deforma não uniformemente esse pedaço aqui do plano, tá claro? Esse aqui é como se fosse o jacobiano, certo? Que uma superfície, quando você parametriza, é nada mais, nada menos do que uma mudança de coordenadas de R2 para R3, tá claro? Esse cara aqui é o jacobiano da área, tudo bem? Então, quem que vai ser aproximadamente a área da superfície? Aproximadamente os ΔSIs, tá claro? A área de S é a soma dos ΔSIs, mas quem são os ΔSIs? A norma do produto vetorial entre RU e RV em cada vértice, ok? Eu vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou pegar aqui, tá claro? Em cada vértice desses pedacinhos aqui. Então, em cada UI, VI, ok?
vezes ΔU, ΔV. Quando eu somar isso aí, eu vou ter um número aproximado para a área. Agora observe que a gente fez várias aproximações aqui. Primeiro que a gente já pegou só pontos, só retângulos contidos em D. Então já estamos perdendo um pouco de área. Depois, a gente aproximou o pedaço da superfície por um pedaço de plano. Já perdemos um pouco de área, né? Depois, trocamos esse quociente aqui de Newton pela derivada. Já modificamos um pouco. Mas todas essas aproximações, à medida que ΔU e ΔV tendem a zero, e consequentemente o número de retângulos aqui tende a infinito, n, todas essas aproximações vão se tornando exatas. Elas se tornam exatas no limite quando ΔU e ΔV tende a zero. Porque quando ΔU e ΔV tende a zero, o número de retângulos aqui tende a infinito e eles tendem a cobrir exatamente a região, ok? E esses pedaços de planos tendem a ser exatamente igual ao pedaço de superfície, ok? Porque eles vão colapsar num ponto único. Esse cara aqui vai exatamente tender a derivada. Então, no limite, todas as aproximações que a gente fez se tornam exatas. Então, você vai ter um somatório, um limite de ΔU e ΔV tendendo a zero, um somatório onde o n vai para infinito desses caras aqui. Esse aqui é uma soma de rima, não é? No limite de uma soma de rima. A gente sabe que isso vira uma integral. Então, que integral é essa? Olha, é o somatório do ΔSI. A gente vai denotar essa integral, certo? Isso aqui é uma notação. Então, esse símbolo aqui é uma notação. É a soma de todos os elementos infinitesimais de área na superfície S. Então, agora esses elementos são os ds, não são mais o ΔS. O ΔS é um elemento físico, palpável. O ds é um elemento infinitesimal. É a área infinitesimal de um ponto, certo? É um ponto que está deixando de ser ponto e virando pedacinho de superfície, ou um pedacinho de superfície que está deixando de ser pedacinho de superfície e está virando ponto. Então ele está no limbo entre o ser e o não ser ali, certo? Entre o ser um pedaço de superfície e ser um ponto. Nesse limbo, nesse meio do caminho, você tem um elemento infinitesimal. Esse elemento infinitesimal, certo? É o ds. E a área dele, ele tem uma área infinitesimal, que é como se fosse a área em torno do ponto ali, que está se expandindo. Mas que não ainda é nada além de um ponto, mas que é mais do que um ponto. É o limbo, pessoal. Ok? Ele está entre o ser e o não ser. Então, esse elemento infinitesimal aí, a área dele, certo? É como se fosse a área de cada ponto aqui. É o RU no ponto V vezes o RV no ponto V vezes DU-DV. DU-DV é mais do que a área de um ponto, né? Mas é menos que a área do ΔS. Tá claro? Então, esse cara aqui é o elemento infinitesimal de área. É o elemento de superfície. Então, a integral, a área da superfície, a integral dupla em S de ds, ela vai ser calculada em UV, certo? Porque ela depende de UV. Então, você vai obter a parametrização da superfície, vai calcular esse vetor normal, RU vetorial RV, calcular a norma dele e integrar isso com relação ao UV na região D, ok? Então, se isso aqui for sempre 1, ó, se isso aqui é sempre 1, você tem a área da região D, ok? Ou seja, se isso aqui é sempre 1, a sua superfície tem a mesma área que o domínio. Você não deformou, a sua deformação preservou a área. Em geral, isso aqui não vai ser sempre 1. Onde isso aqui for menor que 1, você vai estar diminuindo a área. Onde for maior que 1, você vai estar aumentando a área. E quando você fizer essa integral dupla desse cara, você vai ter exatamente a área da superfície. Então esse cara aqui funciona como jacobiano, como um fator de ajuste da área, ok? Então, essa motivação de calcular a área de superfície nos leva à definição da integral dupla de ds.
que é esse cara aqui, ó. O ds agora vai ter um papel fundamental para nós, vai ser o elemento de superfície, ok? Não podem perder de vista o conceito aqui relacionado da ds, ok? Então, vamos continuar um pouco mais aqui com motivação e vamos ver o que é, como que a gente pode calcular a massa dessa superfície. Suponha, né, que essa superfície aqui, né, ela tem uma densidade variável, ok? E você quer calcular a massa, certo? Então você tem a superfície agora, certo? E ela tem massa variável, uma densidade variável. Então, algumas regiões da superfície são mais densas, outras são menos densas, certo? Então você quer calcular a massa desse objeto. Imagina uma folha metálica, certo? Ou qualquer objeto que você possa aproximar por duas dimensões só, ok? Então, uma placa deformada, qualquer coisa desse tipo, um cobertor, certo? Que tem densidade variável, qualquer coisa desse tipo, você quer calcular a massa, sabendo a densidade em cada ponto. Então, a gente vai fazer a mesma divisão anterior, vai dividir em pedaços aqui, vai contar os pedaços que estão dentro da região, vai olhar para cá, esses pedaços, vai calcular agora, em vez de calcular a área de cada pedacinho aqui, nós vamos calcular a massa de cada pedacinho, só isso que vai mudar, ok? Então, a massa total da superfície é aproximadamente a massa dos pedacinhos, onde cada ΔMi é a massa de cada ΔSi, tá claro? Agora, qual que é a massa de cada pedacinho? A gente sabe que essa é uma densidade laminar. Densidade laminar é massa sobre área, ok? Então, a massa é aproximadamente a densidade vezes a área. Então, a massa de cada pedacinho é aproximadamente, né, onde x, y e zi é um ponto em ΔSi. Então, a massa de um pedacinho é a densidade num ponto do pedaço vezes a área. Então, por exemplo, aqui, certo? Você tem esse ΔSi aqui, ele tem uma certa área, você quer calcular a massa dele. Como ele é muito pequeno, a densidade nesse ponto é aproximadamente a densidade nesses, em todos os pontos aqui, ok? Então, você pode aproximar a densidade aqui como sendo constante nesse pedaço, igual a densidade nesse ponto. Então, se a densidade aqui é constante, aproximadamente constante igual a densidade aqui, ela é igual à massa do pedaço dividido pela área. Então, a massa do pedaço vai ser a área vezes a densidade, aproximadamente constante, tá claro? Então, a massa da superfície é aproximadamente a somatória das massas de cada pedaço, que é a densidade em cada ponto vezes a área. Isso aqui, certo? Então, é a construção, mas como que se calcula isso? Como que se calcula a densidade em cada ponto? Você tem que calcular a densidade em cada ponto x, y e zi é a imagem dos pontos R dos pontos U, I e VI. Então, você troca o x, y e zi por R de UI, VI, porque esses pontos aqui são imagens dos pontos no plano UV. E o ΔSi, você já sabe que é a norma desse produto vetorial aqui vezes ΔU, ΔV. Então, no limite, quando ΔU tende a zero e ΔV tende a zero, e consequentemente N tende a infinito, a gente tem a massa exata. Então, aqui você tem a notação, ok? E aqui você tem o cálculo. Do mesmo jeito, né, que aqui você tinha a notação e aqui você tinha o cálculo, ok? A notação é a seguinte, a integral de ρ de xy z ds. Então, a integral da densidade com respeito ao elemento de área de superfície. Então, você está calculando a densidade num ponto vezes a área do ponto, está calculando a massa do ponto. Isso aqui é a notação, a integral de uma função numa superfície. Como que você calcula isso? Você substitui os pontos x, y, z
né, você escreve eles em termos da parametrização, ok? E o ds é a norma do produto vetorial de RU com RV vezes DU/DV. Então você calcula essa integral não em relação a x, y, z, mas em relação a u e v, que são os pontos do domínio da parametrização, tá claro? Então você vai integrar aqui, a integral dupla vai ser na região D, que é o domínio da parametrização, ok? Então a densidade vai depender da imagem da parametrização, ok? Então, veja bem aqui, agora então apareceu uma função vezes ds, e aqui era a integral de 1 vezes ds. Então isso tudo aí leva a gente, né, a definir o seguinte: a integral de superfície de primeira espécie, ou integral de superfície de um campo escalar. Então, seja S uma superfície parametrizada, R de UV com U e V num domínio D, a parametrização da superfície. Seja f de x, y, z um campo escalar, uma função de 3 variáveis que tem valor real. Então, é de R3 em R. Então, isso aqui é um número, ok? É um número que depende de x, y, z. A integral dessa função escalar sobre S é esse limite aqui, ok? Que é exatamente o limite desse somatório aqui. Ok? Trocando aqui, eu, em vez de escrever ρ, eu escrevi f. E ela é denotada por isso, a integral de f de y/z ds em S. Agora, como que ela é calculada? A definição dela é como sendo um limite da soma de rima, ok? Mas como que ela é calculada? Ela é calculada trocando x, y, z pelos pontos da parametrização R de UV, ok? Porque o x, y, z, x é um x de UV, y é um y de UV, z é um z de UV, e trocando o ds pela norma de RU, RV vezes DU, DV. Então ela é calculada fazendo uma integral dupla em D, o domínio da parametrização. Então você monta essa integral, mas você calcula ela como uma integral dupla no domínio da parametrização, ok? Então esse cara aqui vai ser o ds. Tudo bem? Quais são as propriedades dessa integral? As propriedades são as seguintes: se a função f aqui é 1, ou seja, a integral de ds, essa integral representa a área da superfície. Se essa função aqui é uma densidade, a integral representa a massa da superfície, como a gente viu, essas duas aplicações anteriormente. Outra coisa importante, essa integral não depende da parametrização. Alguém pode parametrizar a superfície de um jeito, outra pessoa pode parametrizar a superfície de outro jeito, mas o resultado aqui, apesar de ter a parametrização aqui, o resultado vai ser o mesmo, independente da parametrização, ok? Isso é importante, porque a gente não está calculando uma coisa que depende da parametrização, está calculando uma coisa na superfície, mas o cálculo é feito através da parametrização, mas o resultado independe da parametrização, ok? Bom, então tem vários conceitos nesse vídeo. Vou agora fazer um vídeo de exercício disso aí, para fixar esses conceitos, ok? Mas é importante vocês focarem nos conceitos também, que os conceitos ajudam vocês a não confundirem as coisas, ok? Então, era isso para esse vídeo. Aguardem o vídeo da teoria, dos exercícios, e até a próxima. Bons estudos. Até mais.